fatos. A descoberta dos receptores canabinoides foi ali no começo da década de 90 em cérebro de suínos. Então, a partir daí, a gente começou a descobrir um pouco mais do poder terapêutico da cannabis. Então, vou falar um pouco mais da prática clínica, para quem já prescreve, para quem vai começar e quer perder um pouco esse medo. Eu vou dar algumas dicas aqui, vou deixar alguns modelos, tá bom? Se a gente fica entrando muito em patologias, em tipos de produtos, a gente fica realmente muito perdido, porque é uma gama muito grande. Hoje o Brasil, a gente tem aí inúmeras empresas, mas nós, como os médicos, a gente tem que trazer satisfação para o nosso paciente. E a satisfação muitas vezes vem de um bom acolhimento, de um bom atendimento, de um atendimento pós-consulta bom e de um acompanhamento bom para ajuste de doses. Então a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. E isso que é importante, muitas vezes a gente está com atrelado a algumas empresas, ter pessoas de confiança para a gente estar fazendo esse trabalho em conjunto, porque tudo isso é muito importante. Então quando a gente vem para a psiquiatria, vamos lá, vamos falar de ansiedade, vamos falar de depressão, vamos falar autismo aqui, insônia, bipolaridade. São pacientes também que se encaixam muito bem com o óleo de canabidiol. Fazer o simples, coloca um óleo de CBD full espectro. Agora o paciente que tem insônia, pode ser que ele precise de um pouco mais de THC à noite, colocar um produto 1 para 1. Na minha prática, eu gosto muito de um produto 1 para 1 para noite. Muito mesmo. Às vezes o paciente vem com insônia, eu coloco CBD de dia e 1 para 1 à noite. Tá? Muito mais do que CBN, por exemplo. Paciente depressivo. Às vezes a gente coloca CBD nele, doutor, eu fiquei mais depressivo, tô lá embaixo. Aí sim, o THC tem muita importância para o humor, gente. Muita importância, vocês vão ver na prática. E quando a gente fala de THC, é só a gente ir devagar de novo. E o THC, ele é muito dependente do canabidiol. Ah, eu quero o efeito do THC, mas eu tenho 200 CBD miligramas e vou pôr 1 de THC. Você não vai ter efeito THC. Você tem que saber trabalhar no rateio. Quanto de CBD, quanto de THC? E vai diminuindo essa proporção. Não podemos usar óleo de CBD no glaucoma. Aqui é um caso que eu falo para vocês, já parte logo com 1 para 1 mais THC. Eu respondo um processo que já até calijou, que não foi para frente, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, porque eu tratei uma vovó de 80 anos com glaucoma, com óleo de THC. Eu atendo o neto dela, a outra avó deles com Alzheimer, e um dia ele chegou, olha, minha avózinha de 80 anos tem glaucoma, o médico quer fazer cirurgia, a gente não quer, ela já usa 4 tipos de colírio, será que dá pra gente tentar alguma coisa? Falei, olha, Lucas, traz ela aqui que a gente vê e reavalia daqui 3 meses. Esse paciente veio no consultório, a vovozinha, a gente iniciou o THC, e quando ela voltou no oftalmo, o neto saiu de lá surpreendido junto com o médico. Doutor, melhorou a pressão intraocular na minha avó, e ela começou a enxergar letras 4 vezes menores no teste. E esse áudio rodou os grupos do Brasil, e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia me denunciou por eu estar tratando o glaucoma sem ser oftalmo, e estar tratando glaucoma com cannabis sem eles autorizarem. Outro caso, por exemplo, aqui no adulto, distúrbio alimentar, paciente anoréxico, também não dá para colocar um óleo de CBD dele, tá bom? A gente tem que já olhar bem com calma para esse THC também. Agora, quando eu falo de fibromialgia, uma das coisas mais comuns no consultório, mulheres geralmente sobrecarregadas, né? Muito estresse, dor, fadiga, ansiedade, tristeza, insônia, o conjunto desses sintomas. Aí você pergunta para a pessoa, dona Ana, o que você mais quer que a gente ajuda? Ai, doutor, é na dor. Opa, e aí? Vamos começar com óleo de CBD, será? Ou já vamos começar com óleo 1 para 1? Ai, doutor, o que tá me pegando forte mesmo é a ansiedade. A gente já pode olhar diferente. Vou colocar um olhinho de CBD e vou trazer um óleo à parte de THC. Nunca fique restrito apenas a um produto. Você pode trazer o CBD para começar mais tranquilo e traga o THC à parte.
Daqui a pouco a gente põe THCzinho para você. Então, eu coloquei alguns esquemas que a gente já vai falar. Não fique restrito a um produto. Lembre do rateio. Eu vou começar com o CBD, é um 30-1. Como é que tá? Ah, e no menu rotador, vou fazer 20-1. Vamos 10-1. Vamos trazendo isso mais próximo. Muitas vezes na fibromialgia eu já começo com o produto 1-1, tá? Mas vocês podem começar com o CBD e trazer o THC também. Muitas vezes eu começo com 1-1 e mais THC, tá bom? Enxaqueca igual, gosto bastante também de 1-1, de mais THC. Mas às vezes o óleo de CBD também regula muito bem. Agora, gente, doença autoimune, doença inflamatória intestinal, Crohn, artrite, lúpus, faz sim, também muito importante o THC, tá? Muitas vezes já é muito legal começar com o produto 1-1. Esses casos de coisa autoimune que vem com muita dor, já vai logo com o THC, porque senão você vai ficar tendo trabalho com esse paciente. No final das contas, o que a gente quer? Atender esse paciente e que ele nos dê menos trabalho possível. Agora você põe um óleo pro paciente, ele fica voltando, ajusta a dose, ajusta, não tá dando certo. É isso que vai mudando as nossas condutas, entendeu? A gente não quer ficar tendo trabalho. Dor neuropática. Vai pegar um paciente com dor neuropática e vai botar um óleo de CBD nele. Vai gastar o dinheiro dele. Traz um óleo 1-1, ou dependendo, se o paciente tem dor neuropática e não tem muita ansiedade, que é difícil, né? O paciente com muita dor não tem um distúrbio emocional, já dá para começar com óleo de THC. Tá bom? Histórico familiar, por que eu coloquei aqui? Porque vocês vão ver que entrando nas famílias, eu atendi a vovozinha lá, ela tem Alzheimer, mas 3 irmãs dela têm Alzheimer. E ela tem 5 filhas mulheres. As meninas ficam doidas. Doutor, e aí? Melhorou minha mãe? Eu posso começar? Eu tenho ansiedade, eu tenho problema para dormir. Não quero ir pelo esse mesmo caminho. Então a gente vê muitas pessoas hoje nos buscando dentro das famílias para prevenir coisas que já estão acontecendo ali na família deles. Mais alguma questão aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa dessa parte aqui dos adultos? Tranquilo? Funston também, necessário THC, tá? Já dá para iniciar com óleo 1-1. Então a fibromialgia depende, tá? Mas geralmente o óleo 1-1 encaixa muito bem. Aqui eu coloquei alguns exemplos, para a gente não ficar restrito a um produto. Podemos começar com CBD, em alguns casos. E a gente pode adicionar tanto óleo 1-1, para ter bem mais cautela, porque aqui a gente já está limitado, ou a gente pode trazer um óleo de THC, tá? Então, começar com óleo de CBD, 2 gotinhas, e depois a gente põe o óleo de THC 1 gota pela manhã. Se tudo ok, coloca também 1 gotinha pela noite. Ou vou começar com óleo de CBD e eu tô com medo do THC, eu vou pôr 1-1. Aqui você já pode com mais tranquilidade. Eu coloco 1 gotinha 2 vezes ao dia. Daqui uns dias, 2 gotinhas 2 vezes ao dia. Em geral, quantos dias? 5 dias. 3, 4, 5 dias a gente vai ajustando a dose. Deixa o corpo ter uma tolerância. E sempre que a gente fala de THC 1-1 ou mais THC, não tem essa de 2 gotas. É sempre 1 gota. Sempre uma. Devagar. Então falando das crianças, óleo de CBD prevalece. Tem mais efetividade. Falando em adulto, depende. Psiquiatria, CBD vai muito bem em alguns casos. Que não são psiquiátricos, a gente tem que trazer mais THC. Agora, quando eu falo dos idosos, gente, muitas vezes é difícil a gente ficar trabalhando com muito CBD no idoso, ele deprime muito. O que a gente quer? A criancinha lá, o autista, ele tá com o cérebro a 1.220 volts. A gente quer dar uma segurada. A vovozinha com Alzheimer, não, ela tá difícil o pensamento dela. As conexões, as sinapses estão muito fracas. Por que o THC é tão importante? Porque ele aumenta a sinapse, aumenta os neurotransmissores. Ele tem um poder maior de fazer vasodilatação cerebral. Muitos pacientes idosos estão com processos ali de baixo fluxo sanguíneo cerebral. O THC e o CBD têm uma função muito bacana na parte de neuroinflamação. Além de limpar o terreno biológico ali, na hora, no momento, fazer aquela limpeza, uma coisa muito legal que a gente vê nas doenças neurodegenerativas é segurar o avanço da doença. Isso é muito legal, gente, da cannabis, nas doenças neurodegenerativas. Quem trabalha firme com isso sabe. E assim, imagina a gente iniciar cannabis nesses pacientes. Para mim, chega na maioria das vezes já ferrada.
10, 15 anos às vezes. Imagine vocês aí que trabalham com esses pacientes iniciar o uso. Não digo para não prescrever hemantina, não prescrever. Pode prescrever junto, mas vamos colocar cannabis ali juntinho para segurar o avanço da doença, para tentar dar uma desinflamada, melhorar sintomas aí emocionais, cognitivos. Tem muitos pacientes que a gente atende, doutor, minha mãe teve diagnóstico há 3 anos até hoje, nunca vi nada, só para baixo. Só para baixo. Inicia cannabis, nossa, doutor, minha mãe melhorou um pouco. Tá prestando mais atenção, tá querendo puxar mais assunto, parou de alucinar, não fica mais pedindo para ir embora, não tá mais confundindo o sonho com realidade. Então a gente vê melhor assim com a cannabis nos pacientes demenciados, tá? Claro que depende muito de como tá aquele terreno cerebral ali onde está o receptor. Porque você tá tão inflamado, não tem mais receptor. A gente faz o terreno, uma limpeza ali local, geral, mas a ativação local do receptor em muitas partes já não existe mais. Aquela plataforma de conexão já se perdeu. Então, Alzheimer, eu acho muito interessante começar com óleo para 1, tá? Na minha prática clínica, né? Muito difícil iniciar com óleo de CBD. Quando eu inicio com óleo de CBD, eu já trago o THC junto, tá? No Parkinson, a mesma coisa. Quem melhora muito mais o tremor do Parkinson é o THC. Vocês vão ver isso na prática clínica. É só fazer que vocês vão perceber. Então, muitas vezes, o paciente com Parkinson, dá para começar com óleo 1 para 1 e trazer o THC junto. No Alzheimer, eu digo mesmo. Já trago os dois para não ficar gastando energia depois. Paciente de cuidado paliativo. Vai ficar dando canabidiol para esse paciente? A não ser que ele tenha crise convulsiva, você põe um pouquinho de canabidiol lá, mas o carro-chefe é o THC, gente. THC é uma das moléculas mais poderosas da planta. E por isso que a cannabis é a droga ilícita mais usada no mundo. É por causa do THC. Câncer. O paciente com câncer já está sem apetite. Não come, não tem fome, metálico, gosto metálico, não tem sabor. Você vai ficar trabalhando com óleo de canabidiol para esse paciente cheio de dor? Né, a colega ali falou que trabalha bastante com câncer, né? É muito mais interessante a gente trazer o THC. É o THC que vai impactar no uso de opioides. Que vai diminuir pregabalina, vai diminuir tramal, morfina, o que for. Quem vai fazer isso é o THC. Igual na fibromialgia. Quem vai diminuir muitos dos medicamentos da fibromialgia é quando você começar a introduzir também o THC, pensando em medicamento analgésico. Então, no idoso aqui, o THC já tem uma prevalência muito maior, gente. Muito maior. A gente quer ativar esse sistema. A gente quer deixar a pessoa mais alerta, não rebaixar mais esse sistema, tá? E aqui é um caso que acontece muito. Muitos pacientes com Alzheimer no consultório estão tomando 2 antipsicóticos, remédio para convulsão, benzodiazepina. Ai, doutor, eu quero minha mãe mais alerta. Mas e aí? Essa bucha já chegou para nós assim. Como é que a gente vai ganhar a satisfação desse cliente? É só colocando a cannabis? Não. É também metendo a bronca ali. Ó, a gente vai ter que trabalhar antes, mano. Você já viu que não deu certo isso aqui? Tá só degringolando desde que começou? Vai deixar aqueles medicamentos ali? Claro que não dá para tirar de uma vez. Mas muitas vezes, para a gente aqui alcançar um sucesso mesmo com o paciente crônico, a gente vai ter que trabalhar em remédio. Vai ter que perder esse medo e vai ter que trabalhar em remédio, senão não vai para frente. Ó, no paciente idoso aqui eu já fui mais para 1 para 1 e o THC. 1 para 1 e THC ou 1 para 1 ou THC. Muitas vezes dá para começar com óleo de THC também. Mas, ó, gente, eu tô falando de THC, eu tô falando de uma gota. Deu tudo certo? Põe outra gotinha à noite. Tem paciente que tem polimorfismo genético, doenças crônicas, alto uso de medicamento. A recepção lá do citocromo C450 das enzimas está mudada. Isso é polimorfismo genético que acontece. É raro de acontecer na prática, mas acontece. Se a gente colocar uma gotinha, a gente não vai ter problema nenhum com esse paciente. A gente começa a diminuir o medo do THC, porque a gente está usando ele com cautela. Ah, não, começa com 3 gotas do THC. Para quê? O paciente tem tontura, muitas vezes. Palpitação. Doutor, eu achei que eu ia morrer. Formigou meus vasos sanguíneos. Senti o sangue circulando no meu corpo. Tive que ir para o hospital.
Então, gente, é um efeito que pode acontecer. Se a gente for devagar, não vai acontecer. Você colocou uma gota do THC, qualquer coisa vai ser muito leve, muito mais passageira, muito mais tolerável pelo paciente. E a mesma coisa quando você está usando 2 produtos. Você está sempre observando o rateio. Pô, eu tenho quanto de CBD aqui nesse paciente? Eu tenho quanto de THC? Não, de dia ele está bem, à noite eu vou subir um pouco essa proporção, vou colocar um pouco mais de THC. Então, vamos olhar para as proporções. Isso a gente chama de rateio. Então, por isso que é importante conhecer os produtos que a gente está trabalhando. E quando esse paciente volta ali, você anota, olha, ele está com tanto de CBD e tanto de THC, ele está sentindo isso. Você começa a tirar suas conclusões. Mas, em geral, em todos esses tipos de demência, o que a cannabis faz é melhorar a qualidade de vida dele e segurar o avanço da doença, tá? Eu acredito que nenhuma dessas doenças aí a gente vai conseguir uma cura, porque é algo que está inflamando ali, que está acontecendo há anos e anos, né? Aquele acúmulo celular lá no cérebro. Mas, em geral, em todos os tipos de demência, o que a gente alcança, por exemplo, ver um paciente esse com uma demência temporofrontal totalmente desequilibrado, a gente consegue controlar alguns sintomas dele e melhorar a qualidade de vida dele, tá? Qualidade do sono, qualidade, questão de alucinações, muitas vezes agitação, né? Então, o que a gente observa nas demências são uma melhora dos... Claro que depende também da evolução, como eu disse. Tem partes do cérebro que vão inflamando, que vai perdendo a plataforma de conexão. E é por isso que quanto mais avançada a doença, mais difícil a gente ter o resultado que acontece lá atrás, porque falta aquela conexão no receptor. Então, a gente vê nos casos de demência uma melhora dos sintomas atuais e a gente trava um pouco o avanço da doença. Às vezes a gente atende pacientes com dementes e fala, nossa, doutor, passou um ano e a mamãe melhorou e manteve aquela melhora. Antes ela só vinha piorando. Então isso tem muito a ver também com o uso. Por exemplo, paciente desse começa a ter sintomas, já vem. Não está dormindo, vamos colocar um indutor do sono ou um benzodiazepínico. Vamos colocar uma quetiapina. Então a gente também começa a trabalhar nesses medicamentos, a gente dá uma alerta maior para o paciente, claro que controlando os sintomas. Então, na demência, a gente vê coisas bem legais acontecendo. Em geral, nas demências, vale a pena começar com 1 para 1. Vale a pena começar com 1 para 1, tá? 1 para 1. Mas já pode trazer o THC à parte também. Em alguns casos, você pode começar também com mais THC. Começou 1 para 1, não deu certo, vamos tentar. Igual hoje mesmo, eu tive o caso de uma paciente com demência, uma japonesa, que ela começou a usar o óleo 1 para 1, melhorou com sintomas, mas a pressão dela começou a baixar muito. E daí, o que a gente fez? Falei, não, provavelmente o canabidiol é muito depressor aí nesses casos. Já tinha diminuído, inclusive, remédio. Isso é uma coisa que acontece muito em idoso, tá? Muitas vezes é natural ter que diminuir remédio do idoso, porque é uma questão que tem que acontecer ali. Ou vai tirar cannabis ou vai diminuir o antihipertensivo? Não, doutor. Volta lá no cardiologista e diminui. Então, essa senhora aqui de hoje, ela já tinha diminuído o antihipertensivo e mesmo assim estava baixando ainda 10 a pressão. Ficava ali 12, mas tinha momento de 10 ela estava tendo tontura. Então, a gente suspendeu o óleo 1 para 1 e agora eu vou trazer um óleo THC. Então, depende muito de como tá indo ali também, né? Mas, em geral, aqui, ó, falamos em idoso, THC 1 para 1 mais THC. Na minha prática clínica, tá, gente? Claro que pode variar aí. Mas eu vejo que assim a gente vai ter mais resultado. Em geral, a cannabis ela é muito segura, tá? Só que quando a gente fala de THC, você começar a subir muita gota, você pode ter efeitos colaterais indesejados. Não existe uma boa para cannabis e eu acho que isso nunca vai existir. Porque cada sistema é único e cada paciente está usando tipos diferentes de drogas, né? Então, muitas vezes a tolerância é 2 gotas. Porque tem polimorfismo genético. O que acontece? A gente não tem tempo para explicar isso aqui hoje, mas é um polimorfismo na família do citocromo P450 que ela não tem a capacidade de metabolizar o THC. O princípio ativo dele fica girando no corpo ali mesmo em dose baixa, ele não consegue degradar. Então tem paciente que vai ser uma gota. Tem paciente com dor neuropática que você sobe THC e vai melhorando e você tem que ficar subindo. Você fala, não tem mais jeito, cara. Você tem que plantar. Tem que produzir o seu óleo aí e fazer seu extrato puro, porque não dá conta, não. Então, depende muito. Mas, em geral, é só a gente ir devagar.
que sem medo do THC, é só devagar, até mesmo em criança. Ai, doutor, mas o THC, o que que é o THC na vida adulta dessa criança, dá longo prazo? Essa criança já tá entupida de droga. Olha aqui, a criança tá babando. Tem mãe que pergunta pra mim, doutor, mas a cannabis vicia? A criança babando. 4, 5 remédios, entendeu? Então a gente tem que fazer também essa educação e a gente tem que ter consciência do que a gente tá fazendo. Então, muitas das coisas que a gente faz também é redução de dano, né? Diminuir remédio. A gente vê hoje que tá assim. Porque eu também vivo esse mundo, né, desses pacientes refratários. Mas para mim é muito assustador mesmo. Então, a gente está falando aqui de uma droga muito mais antiga, que ninguém fez em laboratório, está na natureza, está em contato com nós há milhares de anos. A gente utiliza dela há milhares de anos. E hoje, a gente utiliza muito para cannabis, gente. A galera fuma maconha com força. E ninguém fica morrendo não por isso. Porque ela é segura. Claro que tem uso crônico, que é a síndrome desmotivacional, tem a questão de irritabilidade, apatia, questão cognitiva. Mas eu estou dizendo da segurança. Muito mais seguro que benzodiazepínico, que Rivotril nem se fala. Risperidona, a criança chega com prolactina alta, uma mama gigante, distúrbio de plaqueta, e a gente tá com medo aqui de usar cannabis, que não vai chegar nem perto disso. Ah, não, o THC a gente tem que ter cuidado, mas é só ir devagar. Começamos a subir o THC, o paciente está piorando, está agitando, volta, para. Começar com 10, 20 gotas, aí é outra questão, é perigoso. Então a gente tem que ir devagar, tem que ir modulando e entrando o que é melhor para o paciente. Às vezes é CBD, às vezes tem que pôr mais THC. Então, varia. E como que a gente vai descobrir isso? É pelo acompanhamento, gente. Tem que ter. Então, por muito tempo, a gente atendeu e não tinha retorno. Hoje a gente atende, tem uma equipe que acompanha por um mês e depois o paciente volta em retorno. Nossa, foi uma das melhores coisas que a gente fez. Qualidade de vida para nós médicos também. Nós também temos que ter nosso tempo, fazer nossa atividade, cuidar da nossa saúde, ter nossa família. Não dá para ficar no celular o tempo todo. A gente tem que estar bem para cuidar dos outros, né? Então, aqui falando uma parte aqui da... Nossa, por que eu gosto muito da Alzheimer? Porque tem esse acolhimento, a gente prescreve para o paciente, passa para o representante, passa para o AI, eles vão fazer esse trabalho. A gente não tem que ficar... Ai, deu certo, fez a autorização da Anvisa. Não, o pessoal vai resolver. Chegou o produto, aí você me avisa. Prescreveu. A hora que chegar o produto, você me avisa. A gente não quer ter dor de cabeça. Ai, doutor, não me respondeu. Ai, não tem lá. Não. São processos que a gente tem que ir colocando também. Para a gente ter qualidade de vida, tempo. E é isso, gente. A gente tem que entender bem o que estamos fazendo. É isso que eu peço por vocês. Vai colocar um produto, saiba o que é aquilo. Ah, eu estou em tantas gotas. Quanto que eu tenho de miligrama de CBD? Quanto eu tenho de miligrama de THC? Então isso é importante. Porque senão a gente fica perdido. Tem 1000 empresas, tem 1000 produtos. Ah, eu vou pôr um dali, vou pôr outro lá, vou pôr outro lá. Não dá. É o que a gente falou lá, né? De quanto mais a gente acertar, menos o paciente vai gastar, mais remédio a gente vai tirar e menos efeito colateral a gente vai ter, porque a dose é menor. Às vezes um CBD isolado resolve muita coisa. Mas quanto que a dose a gente tem que chegar? 200, 300, 400 miligramas de CBD? Então, tudo que eu já falei aqui, iniciar com dose mínima, sempre. Não tem por que a gente querer avançar muito rápido nisso. Ver o paciente como um todo. Distanciar a cannabis do medicamento, gente, não dá para dar junto. De preferência, se puder antes, tá bom? De manhãzinho em jejum aí, ó. Eu adoro. Tem gente que já não gosta. Você prefere fazer em jejum ou não? Tem paciente que tem. Você também não? A gente já prefere fazer em jejum lá. Tem pacientes que vão levantar mais náusea, a gente coloca depois do alimento ou coloca mais tardezinho. Mas, em geral, a gente prefere fazer em jejum. E à noite, a gente prefere também fazer antes dos medicamentos da noite. Vocês vão ver muitos estudos que dizem, não, vamos fazer junto com o alimento por conta da absorção. Mas a maioria dos produtos já vem diluído em um componente oleoso, tá? Gorduroso, que já vai dar essa absorção para nós. Tem uma bula, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 4, tem paciente com Parkinson que a gente tem que usar 4 vezes ao dia, tem paciente com epilepsia que eu uso 5 vezes ao dia.
Então, ai, doutor, tá tendo crise tal horário. Não, então vamos ajustar a dose aqui, vamos pôr uma dose lá de dormir. Então, vai olhando. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Em geral, o paciente com Parkinson, a gente acaba colocando mais vezes. Alzheimer, geralmente 3 vezes, às vezes 4 também, tá bom? Se o paciente não está tolerando, vamos parar, vamos avaliar. Será que é o THC? Será que é o CBD? Será que é a interação medicamentosa? Vamos começar a olhar para essas caixinhas e separar. O CBD, ele tem bem menos efeito colateral, mas ele tem muito mais interação medicamentosa, porque o CBD ele é safadão, ele vai para um monte de lugar. TRPV1 lá, canais de cálcio, aonde vai risperidona, HT1A. Então, o CBD vai em mais 40 receptor fora o sistema da cannabis. O THC já é fiel. Ele vai no receptor canabinoide 1 e 2. Então, aqui agradecer aí aos colegas aqui, ao Pedrão, ao Leopoldo, a Alice, ao pessoal, o Felipão, Marco aí, o pessoal da UIRAMP, o pessoal da USARAMP, o Gustavo, o Thiago, a Corina, que não está aqui presente, a Sheila, a Rita, a Olessa aí, que está sempre presente também nas filmagens. E é isso, gente. Espero ter preparei essa aula com muito carinho hoje. Espero ter conseguido adiantar um pouco dos processos aí para vocês. E a gente se coloca à disposição também, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar lançando um curso para médico, já está praticamente montado. Então, quem tiver também interesse,